Bom dia, meu nome é Rafael, eu sou orientando do professor Gustavo Paiva Guedes. Esse é meu exame de qualificação para o mestrado e o nosso trabalho é intitulado Análise de Divergências Psicolinguísticas em Traduções Automáticas de Textos. Esse é o roteiro da minha apresentação. Eu vou iniciar falando sobre a tradução automática de textos. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre a métrica Bleu, que é a mais conhecida e mais utilizada dentre as métricas que servem para avaliar esse tipo de tradução. Vou falar um pouco sobre as contribuições que envolvem, inclusive, a proposição de dois novos modelos para avaliar traduções automáticas de textos, modelos esses bem diferentes de métricas como a Bleu. Vou apresentar experimentos, não todos porque não houve tempo hábil, por conta da limitação do tempo de apresentação. Vou estabelecer comparações entre os modelos propostos em a métrica Bleu, fazer considerações sobre o estudo como um todo e também sobre os experimentos. E, por fim, vou apresentar o cronograma de atividades propostas até a dissertação. Bom, ao longo dessa apresentação, eu vou mostrar diversas equações que representam os modelos propostos. Vou procurar ilustrá-las passo a passo para apresentar de forma bem detalhada. Vou apresentar equações que refletem a métrica Bleu também, mas como não é o foco do nosso trabalho e o tempo também é curto, os detalhamentos sobre fórmulas acerca da métrica Bleu, ou até mesmo maiores detalhes sobre as equações dos modelos propostos e experimentos que não estejam aqui nessa apresentação, eu posso retomar na seção de perguntas, caso a banca julgue necessário. Bom, a tradução automática de textos consiste na utilização da computação para traduzir uma mensagem de uma linguagem natural para outra, tentando preservar a equivalência com o conteúdo original. Esse tipo de tradução surgiu nos anos 50, durante a Guerra Fria, com motivações militares, assim como boa parte das tecnologias que conhecemos atualmente, como a internet, por exemplo. Existem dois tipos de tradução, a tradução direta e a tradução inversa. A tradução direta consiste em traduzir da língua estrangeira, no nosso caso seria a língua inglesa, para a língua materna, que no nosso caso seria o português do Brasil. E a tradução inversa é justamente o oposto, consiste em traduzir da língua materna, que no nosso caso é o português do Brasil, para uma língua estrangeira que não necessariamente precisa ser a língua inglesa. As traduções automáticas de texto atualmente fazem parte do nosso cotidiano, especialmente através de ferramentas disponíveis em ambiente web. Podemos citar aí o Google Tradutor, o Bing Tradutor, que é o tradutor da Microsoft, o Wordlingo, o Babylon, entre muitos outros. Bom, embora estejamos falando de uma área com mais de 60 anos de estudos, ainda existem diversos desafios a serem superados pelas traduções automáticas de textos, como a tradução de expressões idiomáticas e até mesmo expressões simples, palavras ambíguas e principalmente em relação à interpretação do contexto em que se encontram inseridas essas palavras e expressões. Como exemplo motivador em relação à tradução direta, eu peguei uma sentença em inglês bem simples, solicitei que um profissional de tradução fizesse essa tradução, que é o que a gente chama de tradução referência, é uma tradução tida como confiável e utilizada para servir como parâmetro de comparação para uma tradução que a gente queira avaliar, como, por exemplo, é o caso das traduções dessas ferramentas. Então, eu fiz a comparação da tradução referência com a tradução do Google, com a tradução do Bing e fiz a comparação também com a tradução do Babylon. Os erros mais significativos eu destaquei em vermelho e fica clara a dificuldade das três ferramentas em fazer a tradução da simples expressão had been feeling, principalmente no tocante à flexão verbal, e também da palavra ambígua blue, que, dependendo do contexto, pode significar uma cor ou um estado de espírito. Então fica deflagrada aí a clara necessidade de interpretação e revisão humana, um processo que a gente chama de pós-tradução. Bom, vou falar um pouco sobre a métrica Bleu. Existem diversas métricas para avaliar a qualidade de traduções automáticas de textos. A preferida, mais popular e mais utilizada em trabalhos científicos é a métrica Bleu, desenvolvida pela IBM. O objetivo é o mesmo que acabamos de verificar agora há pouco, que é o de comparar traduções referências com traduções candidatas, verificando a similitude dessas traduções. A análise fica por conta de um ponto de vista bem métrico, desconsiderando o significado de palavras e sentenças, se atendo bem a modelos meramente matemáticos. Métricas como a métrica Bleu, por exemplo, penaliza sentenças candidatas
menores do que as sentenças referências, e nesse caso da métrica Abreu, essa penalidade é chamada de penalidade por brevidade. E agora eu vou dar um exemplo do funcionamento da métrica Abreu para que vocês entendam em maiores detalhes. Bom, como eu disse, ela consiste em comparar uma sentença referência com uma candidata que se deseja avaliar. Então, nós temos aí uma referência e uma candidata, onde houve a substituição de um único termo por outro. Eu troquei uma preposição, a preposição com pela preposição de. E o que a métrica Abreu faz? Ela separa as sentenças em conjuntos de n-gramas. Os bigramas, por exemplo, são todas as combinações sequenciais possíveis de dois termos. Isso é feito tanto para a sentença referência quanto para a sentença candidata. E o próximo passo é verificar a compatibilidade desses n-gramas. Eu destaquei todas as incompatibilidades em amarelo, então a gente pode perceber aí em relação aos bigramas que de 5 combinações possíveis, apenas 3 são compatíveis. Então o que a gente chama de precisão de n-gramas em relação aos bigramas é 3/5. O mesmo é feito em relação aos unigramas, aos trigramas e aos tetragramas. Aplicando a equação da métrica Abreu, lembrando que nesse caso não houve penalidade por brevidade, porque as sentenças são de mesmo tamanho. Então, na comparação de duas sentenças onde houve uma simples troca de uma preposição por outra e que, no meu entendimento, não houve um comprometimento da mensagem que se deseja passar, o percentual de compatibilidade ficou em apenas 53,73%. Isso é para vocês terem uma ideia do funcionamento da métrica Abreu. Mais adiante a gente vai retomar esse exemplo, inclusive. Bom, a métrica Abreu tem diversas limitações. Na seção de experimentos eu vou exemplificar alguns, né? Mas uma limitação que chama bastante atenção é essa incapacidade de identificar aspectos linguísticos e psicológicos presentes nas sentenças. Não dá para analisar sentenças meramente do ponto de vista métrico ou através de modelos puramente matemáticos. Mas como identificar esses aspectos linguísticos e psicológicos através de textos? Existe uma ferramenta denominada LILC, proposta por Pennebaker em 2001. O LILC é uma ferramenta de análise textual e processamento de linguagem natural, amplamente utilizada para fazer inferências, identificação de padrões e na parte que mais nos interessa, que é a extração de características linguísticas e psicológicas a partir de textos. E por que não textos automaticamente traduzidos, que vai ser o nosso caso. O LILC possui dicionários em diversos idiomas. Na versão em português para o Brasil de 2007, ele conta com 127 mil palavras, distribuídas em 64 categorias que refletem tanto aspectos linguísticos, como verbos, advérbios, preposições e conjunções, quanto aspectos psicológicos, como emoções positivas, emoções negativas, ansiedade e aspectos cognitivos. Essa versão do LILC tem 27 categorias principais e 37 subcategorias. Como exemplo, eu trago a categoria principal de emoções negativas, que tem como subcategorias as categorias de ansiedade, raiva e tristeza. Bom, mas como utilizar o LILC em nosso modelo? A gente entra na parte mais importante, ponto-chave também do nosso trabalho, que é a representatividade, a representação vetorial. Então, se estivermos trabalhando com todas as 64 posições do LILC, a ideia é transformar cada sentença em um vetor de 64 posições, cada qual representando uma das categorias do LILC. Nesse caso, a gente separa a sentença em palavras e contabiliza cada palavra em suas respectivas categorias. A palavra costuma, destacada em vermelho, por exemplo, foi contabilizada em 3 categorias distintas. Falar um pouco sobre as contribuições do nosso trabalho. As contribuições se dividem em 2 pontos, né? O primeiro ponto é a proposição de 2 novos modelos bem diferentes de métricas como Abreu, que são capazes de identificar e quantificar em números percentuais divergências psicolinguísticas ocorridas em traduções automáticas de textos. Ambos os modelos têm foco nas traduções diretas, baseiam-se na ferramenta LILC e diferem-se um do outro pelo nível de detalhamento em relação à quantidade de categorias do LILC utilizadas. Obviamente, o modelo denominado TAT Model TD65 tem um nível de detalhamento maior, o que nem sempre é uma vantagem, a gente vai ver mais adiante, e o TAT Model TD28 num nível de detalhamento menor, uma abordagem mais objetiva e mais abrangente.
O segundo ponto é estabelecer comparações, através de experimentos, entre a métrica Bleu e os modelos Tatmodel TD. Isso vai ser mostrado nos experimentos. Bom, algumas das contribuições que acabamos de citar encontram-se desmembradas em publicações ocorridas durante o presente estudo, em congressos ao longo do ano, né? O modelo Tatmodel TD65 foi apresentado no WebMedia desse ano, e o Tatmodel TD28, com a ajuda do professor Eduardo Ogasawara, foi apresentado no evento CADMAIO, também em outubro desse ano, se eu não me engano. Então esses modelos já passaram por congressos, já foram apresentados, e de lá para cá houve uma evolução desses modelos que eu vou conversar mais adiante com vocês. Bom, vamos aos modelos, né? O modelo Tatmodel TD28 consiste na utilização de 27 das 27 categorias principais do LILC. Como eu disse, é uma abordagem mais objetiva, sem excessos no nível de detalhamento. E o Tatmodel TD65 utiliza todas as 64 categorias do LILC. Trata-se, portanto, de uma abordagem mais detalhada, com uma quantidade grande e às vezes até excessiva de categorias para representar cada palavra. Às vezes chega ao ponto de uma palavra ser representada por 8, 9, 10 categorias. E nesses casos a gente já considera um nível de detalhamento exagerado, que pode comprometer um pouquinho a avaliação. Os dois modelos utilizam uma categoria extra para palavras não contidas ainda no LILC. Embora o LILC tenha 127 mil palavras, ainda existem palavras significativas que não constam nesse referido dicionário. Vou falar disso também mais para o final dessa apresentação. Ambos os modelos fazem avaliação de traduções diretas, ou seja, da língua inglesa para o português do Brasil, e os dois modelos utilizam a mesma metodologia, ou seja, comparar um texto referência com um texto candidato. Isso requer que sigamos um passo a passo, ou seja, separar os textos em sentenças, criar um vetor de categorias do LILC para cada sentença, como eu já disse lá atrás, né? Então teremos um vetor referência e um vetor candidato, representando as sentenças referência e candidata. Separar essas sentenças em palavras, identificar essas palavras no LILC e contabilizar cada palavra em suas respectivas categorias do LILC nesses vetores que eu acabei de citar. Então a gente vai ter dois vetores com as quantidades de palavras contabilizadas em cada categoria. O próximo passo é criar os vetores que mais importam para a gente, que são os vetores de representatividade percentual, tanto da sentença referência quanto da sentença candidata. E na comparação desses dois vetores, a gente obtém o vetor diferença, que é onde a gente vai ter, categoria por categoria, o percentual de divergências psicolinguísticas verificadas e, no somatório das posições, o percentual de divergências psicolinguísticas verificadas entre as sentenças como um todo. Então, a gente vai ter esse percentual especificamente em cada categoria e também em relação à sentença como um todo. A representação vetorial, como eu já disse, é um ponto muito importante desses nossos modelos. Bom, a primeira parte nós já fizemos, né, que foi lá atrás, que foi contabilizar cada palavra em sua respectiva categoria. Agora resta, a partir desse primeiro vetor, gerar um vetor de representatividade percentual. Esse, por exemplo, poderia ser o vetor da sentença referência. E para isso a gente usa essa equação que está no canto inferior direito do nosso slide. Para identificar o percentual de representatividade da categoria representada por x2, por exemplo, a gente pega a quantidade de palavras contabilizadas no primeiro vetor dessa categoria, divide pelo somatório de todas as posições desse primeiro vetor e multiplica esse resultado por 100. E a gente vai chegar ao valor de representatividade percentual da categoria x2, que poderia ser, por exemplo, a categoria que reflete aspectos cognitivos. Então, nesse caso, poderíamos dizer que 10% da nossa sentença está representada por aspectos cognitivos. Obviamente, o somatório de todas as posições dá o valor 100, porque o somatório de todos os percentuais de representatividade tem que corresponder a 100% da sentença. Bom, o próximo passo, já que temos um vetor de representatividade percentual da sentença referência e outro da sentença candidata, é fazer uma comparação entre esses dois vetores e obter aquele vetor que nos interessa, que é o vetor diferença,
onde a gente vai ter categoria por categoria o percentual de divergências psicolinguísticas verificadas entre esses dois vetores, ou entre essas duas sentenças, né? Então, para isso, a gente utiliza uma outra equação, que consiste em multiplicar 100 por 1 menos o menor valor entre os dois vetores, que nesse caso aí é 10, dividido pelo maior valor entre os dois vetores, que nesse caso é 50. Então, a gente tem 100 multiplicado por 1 menos 10 sobre 50, que dá o valor 80. Se a gente analisar aí, de 5 partes, 4 não foram preservadas, ou seja, 80% de divergências, né? A gente teve o comprometimento de 80% das características dessa categoria, que poderia ser, por exemplo, a categoria de emoções negativas. Enfim. Próximo passo é o verificar o percentual de divergências entre as duas sentenças. E aí a gente vai considerar todas as categorias. Então, a gente tem aí o somatório de todas as categorias, que nesse caso é 380, dividido pela quantidade de categorias verificadas, ou seja, categorias onde houve a contabilização de alguma palavra, seja na sentença referência, seja na sentença candidata, ou até mesmo em ambas, como é o caso das setas duplas aí. Então, nesse caso aí, é 380 dividido por 7, e a gente chega ao percentual de 54,29%. Bom, vamos aos experimentos. Os experimentos estão divididos em duas partes. A primeira parte consiste em comparar a métrica Bleu com os modelos Tat Model, e a segunda parte em avaliar as divergências psicolinguísticas ocorridas em traduções automáticas de textos, aplicando os modelos Tat Model TD65 e TD28. Para isso, utilizamos, obviamente, traduções de referências feitas por um profissional de tradução, um humano, comparadas com traduções feitas pelo Google Tradutor, o Bing Tradutor e o WordLingo. Uma parte muito importante que não está tão detalhada na documentação e nem mesmo nessa apresentação é o software que faz todo esse processamento e que dá todo esse feedback para a gente. A análise texto a texto, sentença a sentença, todos os percentuais verificados com a métrica Bleu, inclusive, e o Tat Model, os dois modelos do Tat Model, as categorias onde houve divergências, enfim. Esse software foi desenvolvido em Java 8 e envolveu outras diversas tecnologias, e é ele que deu um trabalho enorme. Boa parte do nosso estudo consistiu no desenvolvimento desse software, e ele envolve diversas tecnologias, e é ele que permite que façamos esses experimentos, né? Bom, primeira comparação as primeiras comparações, né, em relação à métrica Bleu e os modelos Tat Model. Eu peguei 3 situações distintas aí, mas existem muitas outras que eu poderia abordar. A primeira situação, a gente vai envolver o Tat Model TD28 e vai mostrar o funcionamento da métrica Bleu na substituição de palavras sinônimas. Então, de acordo com a métrica Bleu aí, eu simplesmente substituí a palavra detestar por odiar. Se vocês analisarem as sentenças, a mensagem está sendo transmitida da mesma forma, pelo menos eu sou um leigo, né? Eu não sou especialista em língua portuguesa nem linguística, mas eu acredito que a mensagem está sendo transmitida exatamente da mesma forma. A banca me corrige se eu estiver errado, por favor. Então, nessa simples substituição, né, houve um comprometimento muito grande. Outra coisa a se observar, as compatibilidades e incompatibilidades estão destacadas em amarelo, e o fato de a palavra substituída estar mais próxima do meio da sentença compromete bastante a nossa compatibilidade. Então, de acordo com a métrica Bleu, a compatibilidade entre essas duas sentenças, que no meu entendimento, pelo menos, transmitem a mesma mensagem, uma simples troca de sinônimo, a compatibilidade nesse caso foi de 0%. E não houve penalidade por brevidade, porque as sentenças são de mesmo tamanho. Então, isso acontece porque outro problema da métrica Bleu é que, nesse caso, quando a palavra substituída está mais para o meio, ela tem grandes chances de comprometer os n-gramas de nível mais alto. Nesse caso, os tetragramas ficaram completamente comprometidos. Então, se eu tenho uma sequência de n-grama totalmente comprometida, automaticamente eu estou fazendo uma multiplicação por zero e estou zerando a compatibilidade. Então, esse é um grande problema da métrica Bleu. E, de acordo com o nosso modelo Tat Model TD28,
Bom, como ambas as palavras foram verificadas e foi verificado também que ambas pertencem exatamente às mesmas categorias linguísticas e psicológicas, a categoria de verbos, as categorias que refletem aspectos sociais e emoções negativas, então houve 0% de divergência e, para estabelecer uma comparação com a métrica Bleu, que trata de compatibilidade, 100% de compatibilidade em relação ao Tat Model TD28. Como já era de se esperar em relação ao Tat Model TD65, por conta do nível maior de detalhamento, né, houve um pequeno percentual de divergências de 9,65%, então a compatibilidade ficou em 90,35%, o que ainda é muito superior à métrica Bleu e muito mais condizente com as duas mensagens que estamos estudando aí, que para mim, repito, dizem a mesma coisa. Então a única divergência ficou por conta aí da categoria que reflete aspectos humanos, destacada em vermelho, que ela existe na palavra detestar e a palavra odiar não está categorizada por essa categoria que reflete aspectos humanos, né? Talvez seja um problema da versão em português, ainda temos que estudar isso melhor, mas enfim, houve essa pequena divergência. Vou falar um pouco sobre esses problemas de categorização também no final, ok? Bom, o segundo exemplo, na verdade, eu estou retomando um exemplo que eu dei lá atrás, que foi naquela troca de preposições, né? Então, eu estou trocando palavras de categorias parecidas ou iguais. De acordo com a métrica Bleu, nós já vimos que o percentual ficou em 53,73%. Isso também, lembremos, né, que é porque a palavra não está tão próxima do meio, ela está mais para o final. Do início para o meio é que é pior, né? Compromete mais. Então, a gente tem 53,73% de compatibilidade com a métrica Bleu. De acordo com o Tat Model TD28, que é uma abordagem mais objetiva, mais abrangente e menos detalhada, né? 0% de divergências, porque ambas as palavras estão nas categorias de palavras de função, preposições e palavras que refletem aspectos cognitivos. Então, a gente tem aí 0% de divergência e 100% de compatibilidade de acordo com o Tat Model TD28 contra 53% de compatibilidade de acordo com a métrica Bleu, na análise de duas sentenças que, mais uma vez, leigo que sou, entendo que transmitem a mesma mensagem, embora eu também entenda que haja um comprometimento, pelo menos estético, em relação à candidata B. Tá? Bom, já no Tat Model TD65, como era de se esperar, o percentual de divergência sobe um pouco, porque são mais categorias envolvidas, o nível de detalhamento maior. Ainda assim, o percentual de compatibilidade fica bem acima da métrica Bleu, bem mais condizente com as duas mensagens que estamos analisando, quase em 85%. E as divergências ficaram por conta das categorias que refletem aspectos de espaço e tempo presentes na preposição com e não presentes na preposição de. O último caso dessa primeira fase de experimentos são candidatas menores e semelhantes. E aí a métrica Bleu pune duas vezes. Ela pune pela substituição dos termos e pune também pela redução da candidata em relação à referência. Mais uma vez, repito, leigo que sou, eu entendo que a sua casa é muito grande, transmite a mesma mensagem que a sua casa é enorme. Obviamente, a gente vai ter uma perda, nos modelos Tat Model, a gente vai ter uma perda em relação a advérbios, isso já é previsto, mas a sentença não pode ser tão comprometida porque realmente ela transmite, no meu entendimento, a mesma mensagem. Então, a compatibilidade Bleu dessa vez ficou em 54,75%. Pela primeira vez, nós temos aí, observando a segunda expressão, né? A gente tem a penalidade por brevidade, que é esse exponencial de 1 menos 6 sobre 5, 6 quantidade de termos da candidata referência e 5 quantidade de termos da sentença candidata. Então, esse exponencial sempre joga o valor para baixo de 1 e valores abaixo de 1 jogam a multiplicação para baixo também. Então, essa é a aplicação da penalidade por brevidade. Então, a compatibilidade entre essas duas frases, essas duas sentenças que para mim dizem exatamente a mesma coisa, é de 54
0,75% apenas, quase 50% de comprometimento. De acordo com o Tatmodel TD28, o percentual de divergências ficou em 16,89%, a gente teve 83% de compatibilidade, então, né, trazendo para o campo da compatibilidade. As categorias que que foram divergentes aí, por conta de estarmos comparando categorias de duas palavras com categoria de uma só, estão destacadas em vermelho aí, perfeitamente normal que isso aconteça, mas a métrica, o nosso modelo, que eu não gosto de chamar de métrica, porque métrica dá a ideia de tratar só do lado métrico da matemática, enfim, em relação ao nosso modelo, existem divergências, mas elas não comprometem tanto a compatibilidade ou o percentual de divergências entre as sentenças, que transmitem a mesma mensagem no meu entendimento, repito. Em relação ao Tatmodel TD65, como já era esperado também, o percentual de divergência sobe, a compatibilidade diminui um pouco, mas ainda assim é bem superior à da métrica Bleu, e as as categorias divergentes também aumentam, né? Muitas categorias existem em relação às palavras muito e grande, e não estão presentes na palavra enorme, e uma categoria presente na palavra enorme, que é a categoria que reflete aspectos de espaço, não está presente em nenhuma das duas outras palavras. Então, a gente entende que nas três comparações, os modelos Tatmodel se mostraram bem mais condizentes com as sentenças que nós avaliamos, com o resultado que deveria ser esperado, e superiores à métrica Bleu bastante, principalmente se a gente considerar a questão dos sinônimos, que eu achei bem grave. Bom, agora a avaliação da qualidade das traduções automáticas de textos, comparando aquelas ferramentas, o Google, o Bing e o WordLingo, utilizando os modelos Tatmodel. Bom, para esse experimento nós selecionamos 10 textos, cada um desses textos tem em média 14 sentenças. Esses textos foram traduzidos pelo tradutor humano, então nós tivemos 10 traduções de referências e comparamos com as traduções produzidas pelo Bing Tradutor, representado pelas barras vermelhas, com o Google Tradutor, representado pelas barras azuis, e com o WordLingo, representado pelas barras verdes. Na análise dos textos, o Google Tradutor se saiu melhor nos textos 6 e 7, com os menores percentuais de divergências psicolinguísticas. Importante ressaltar isso, né? Nesse caso aí, como nós estamos analisando o percentual de divergências, quanto menores as barras, melhores os resultados, né? Então, um destaque aí para o texto 7, com 23,26%. Em relação aos demais 8 textos, houve um empate técnico, né? Ainda no TD65, houve empate técnico nos outros 8 textos. E também na média geral dos textos, né, em relação ao Bing e ao Google Tradutor. 33% em relação ao Bing e quase 32% em relação ao Google Tradutor. Considerando o nível de confiança, então houve esse empate técnico na média dos textos e também nos 8 demais textos analisados. O pior resultado foi registrado pelo WordLingo, que aliás, no texto 1, né, quase 50% de divergências, que aliás se mostrou uma ferramenta bem menos sofisticada do que o Bing e o Google, que se mostraram ferramentas bem equiparadas na qualidade das traduções que elas produzem. Análise essa corroborada pelas impressões do tradutor humano, que também analisou as sentenças produzidas pelo Google, pelo Bing e pelo WordLingo, e também percebeu, né, essa disparidade em relação a essas duas ferramentas que são bem equiparadas com relação ao WordLingo, que se mostra ainda bem distante, tá? Indo para o Tatmodel TD28, o quadro se repete. Os melhores desempenhos foram o Google Tradutor se saiu melhor nos textos 6 e 7 novamente, apenas com percentuais mais baixos, dado o nível de detalhamento menor, né? Mais uma vez, o pior texto foi o texto 1, produzido pelo WordLingo. Na média dos textos, bem como nos 8 textos analisados, o Google e o Bing
ficaram empatados tecnicamente, mais uma vez considerando o nível de confiança de 95%, e o WordLingo mais uma vez se mostrou bem distante dessas duas ferramentas que apresentaram um desempenho bem parelho. Bom, vou falar um pouco sobre as colaborações. O presente trabalho envolve diversas áreas, como língua inglesa, língua portuguesa, linguística, estatística principalmente. E, obviamente, eu não sou especialista nessas áreas, eu sou da computação. Então, eu achei por bem procurar ouvir pessoas dessas áreas, né, pessoas que são chegadas a mim, digamos assim, pessoas que eu tenho acesso e que são bem respeitadas em suas áreas. Principalmente a parte de estatística me incomodou muito, apesar da gente ter passado muito bem pelos congressos WebMedia e CADMAIO, recebido elogios e tudo, eu não saí satisfeito com o modelo apresentado, porque a gente identificava as divergências psicolinguísticas fazendo uma simples subtração. Então eu fui buscar conversar principalmente com o pessoal da área de estatísticas. Então conversei com algumas pessoas. Conversei com o professor Daniel Gomes Ribeiro, que é doutor em modelagem computacional pela UERJ, professor de matemática e probabilidade estatística, colega de trabalho meu no Cefet Nova Friburgo. Professor Rodrigo Reis Gomes, que tem bastante conhecimento de matemática. Professor de informática também, do meu colegiado, inclusive. Eles me ajudaram inicialmente, a gente teve horas de conversas, né? E eles entenderam que os modelos não estão errados. Eu conversei bastante com o Daniel, que tem mais experiência nessa área. Os modelos apresentados nos congressos não estavam errados do ponto de vista da estatística, mas também foi dito que eles poderiam ser melhorados. Então, o professor Rodrigo Reis Gomes ele propôs uma equação que identificasse as divergências psicolinguísticas de cada categoria e também da sentença como um todo. Eu gostei bastante porque reflete muito o que eu quero fazer, que é ter um critério de comparação entre 0 e 100%, né, para ficar parecido com o que a métrica Bleu utiliza também, embora não seja 0 e 100 na métrica Bleu, seja 0 e 1, né. O professor Daniel também gostou dessa abordagem e eu fui buscar a opinião de outros especialistas com larga experiência em estatística, principalmente a professora doutora Leia Freitas Silva, doutora em modelagem computacional pela UERJ, especialista em matemática superior pela PUC Minas, professora de matemática e estatística há mais de 30 anos, avaliadora de cursos de matemática do MEC, uma profissional extremamente gabaritada, assim como o professor Jorge Naba, que é mestre em modelagem computacional pela UERJ, especialista em matemática superior pela PUC e que leciona disciplinas de estatística há mais de 30 anos para cursos de graduação, inclusive. Ambos foram colegas de trabalho meu na Faculdade Santa Doroteia, possuem uma experiência imensa na parte de estatística. E eles também me disseram a mesma coisa, que o modelo que eu apresentei nos congressos não estava errado, mas que também poderia ser melhorado. E eles gostaram muito da solução proposta pelo Rodrigo e também bem aceita pelo Daniel. Então eu queria que vocês soubessem que eu realmente busquei pessoas especializadas. Aquelas equações não saíram da minha cabeça e não poderiam sair porque o meu conhecimento em estatística ele ainda depende de fazer essas consultorias, digamos assim, né, a pessoas mais experientes. Então eu procurei essas pessoas para ter certeza de que eu não estava propondo uma coisa que não fizesse sentido do ponto de vista da estatística, tá? Então isso eu gostaria muito que vocês soubessem. Em relação às traduções, à língua inglesa, eu procurei a ajuda da professora Gisele Breder, que é tradutora, professora de língua inglesa, língua portuguesa e fonética em geral. Ela trabalha atualmente na Universidade de Londres, já passou por outras universidades em Londres também, está lá já há mais de 10 anos. O Caio Tavares Rodrigues, que é tradutor profissional, fez relações internacionais na UF, ajudou bastante com as traduções. Na parte de linguística, eu pedi a opinião da professora Ana Paula Bach, que é doutora em linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais,
língua inglesa e língua portuguesa também. Atualmente ela leciona na Universidade de Colômbia, já passou por outras universidades, assim como a Gisele, ela está há bastante tempo fora do país também, mas é uma pessoa com quem eu mantenho contato e é uma amiga, né? Então, nessas horas é muito bom a gente poder contar com essas pessoas. Então, também eu tive o feedback dessas pessoas para lá fazer as minhas considerações de língua portuguesa, língua inglesa, linguística, enfim. Considerações acerca do trabalho e dos experimentos. Bom, na comparação, na avaliação dos modelos Tat Model e do Luke, né, ambos se mostraram eficazes na tarefa de identificar e quantificar divergências psicolinguísticas em textos automaticamente traduzidos. Na comparação da métrica Bleu com os modelos Tat Model TD, os modelos Tat Model se mostraram bem mais eficazes do que a métrica Bleu, que é, lembrando, né, a mais utilizada, a mais popular e a preferida dentre as métricas atuais. Eu não encontrei, busquei, mas não encontrei nenhum ponto em que a métrica Bleu se saísse melhor do que os nossos modelos, porque em situações que a métrica Bleu apresentava 100% de compatibilidade, o nosso modelo também apresentava 100% de compatibilidade, porque as categorias linguísticas e psicológicas eram as mesmas. Em relação à avaliação de traduções automáticas de textos com os modelos Tat Model, embora não fosse o objetivo do nosso estudo, fizemos algumas análises sobre a qualidade das ferramentas de tradução automática de textos, análises essas corroboradas com o nosso tradutor humano. Em relação a limitações, ficam por conta do Luke. O Luke tem palavras que a gente não tem certeza se estão bem categorizadas ainda. A gente pegou alguns casos, palavras consideravelmente importantes que deveriam estar nesse dicionário e não estão, por isso nós propusemos aquela categoria extra. A gente sabe que o Luke está sendo trabalhado, está sendo melhorado. Em breve teremos nova versão. Nós temos até colegas trabalhando em novas versões do Luke, em uma nova versão do Luke. Então sabemos também que uma nova versão do Luke melhorada vai refletir em uma melhor performance ainda dos nossos modelos. Consideramos os resultados promissores. Em relação a trabalhos futuros, pretendemos trabalhar com traduções inversas, modelos híbridos envolvendo a métrica Bleu e os nossos modelos, novas abordagens utilizando o Luke, e entendemos estar contribuindo na área de traduções automáticas de textos com essas novas perspectivas aí, através da utilização do Luke e principalmente da quantificação, identificação e quantificação de aspectos linguísticos e psicológicos que podem auxiliar tanto no desenvolvimento de novas métricas como de ferramentas de tradução automática de textos. Bom, o cronograma até a dissertação envolve a implementação de sugestões da banca, obviamente. Eu não vou detalhar os meses porque já está no quadro aqui embaixo e vocês têm também isso na documentação. Estudos, a gente já tem estudos em andamento para publicar em periódicos e conferências. A gente pretende publicar na I3E Latin American Transactions, que tem Qualis A2. Por sugestão de um revisor do evento do Congresso CADMAIO, a gente pretende submeter também para a conferência LREC, segundo esse avaliador, uma versão estendida do Tat Model TD28, que eu já achava defeituoso, teria grandes chances, de acordo com esse revisor, de ser aceito nessa conferência, que tem Qualis A1. Então hoje nós temos uma coisa muito mais do que uma versão estendida do Tat Model TD28. Então acho que nós temos grandes chances e temos que aproveitar. Eu coloquei no cronograma ali até abril, mas eu acredito e espero trabalhar isso ao longo do ano e do próximo ano, porque eu acho que esse tema pode ser muito desenvolvido ainda. Obviamente a gente vai trabalhar no refinamento do texto em alguns meses, porque isso é um trabalho que não para nunca. Pesquisa sobre outras eventuais técnicas de avaliação de tática, que podemos ter deixado passar alguma coisa. Revisão dos modelos e técnicas aplicadas, também podemos ter deixado passar alguma coisa. É bom a gente dar uma revisada nisso, né? Correções e novas implementações sempre se fazem necessárias, né? A gente vai trabalhar também nisso. Avaliação do trabalho, contribuições e trabalhos futuros. Às vezes pode surgir novas ideias aí durante esse período. A atualização da revisão bibliográfica, que sempre se faz necessário. A escrita da dissertação, né, que envolve praticamente todos os meses. A preparação da apresentação, que envolve os meses de maio e abril. E a defesa da dissertação, mês de junho.
Muito obrigado.